Olá, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje, nós iremos continuar a série sobre o que faz de diferença na vida do cristão. E a principal diferença é a nossa fé, porque a fé é a força de Deus em nós. Então, à medida que nós vamos procurando Deus, porque existe um chamado, ele sempre fala, clame a mim, me procure, existe esse chamado de Deus. Mas nós vamos até ele mediante a nossa fé. Nós que escolhemos ir até ele, porque ele nos criou para a liberdade. Quando nós escolhemos estar na presença de Deus, isso faz muita diferença na nossa vida, porque a fé, ela vai aumentando, ela vai se exercitando dentro de nós, mas quem é que é responsável pelo aumento da nossa fé, somos nós mesmos, nós é que exercitamos ela. Por isso que ela pode ser comparada a um músculo. O nosso músculo, eles precisam de exercício para atingirem o tônus muscular desejado. E a nossa fé age da mesma forma. À medida que nós vamos lendo a palavra de Deus, nos relacionamos com Deus mediante conversa, oração, meditação, que é a reflexão dos versículos bíblicos. À medida que nós vamos incorporando essa prática no nosso dia a dia, isso nos confere saúde física, mental e espiritual. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. O que isso significa? Eu posso explicar de várias maneiras a paz para vocês, mas se vocês não experimentarem a paz de Deus, vocês não vão saber do que eu estou falando. Por quê? Porque ela excede todo entendimento. Para a gente saber como que é a paz de Deus na nossa vida, a gente precisa experimentar. E experimentando de que forma? Nos conectando a Ele, mediante orações. E cada vez que a gente vai conectando a Deus, o que acontece? Vai aumentando a nossa fé. Por exemplo, eu trouxe aqui um bloquinho de Lego. Na Bíblia está escrito que a cada homem é dado uma medida de fé. Os blocos em vermelho, eu represento a medida de fé. E os blocos em verde, a medida de incredulidade. Porque quando nós começamos a nos conectar com Deus, nós acreditamos em todas as suas promessas? Não, porque a gente não conhece as promessas de Deus. A gente precisa conhecer para crer, para acreditar que Ele é poderoso e fiel para cumprir a sua promessa. Então, cada vez que nós vamos nos conectando, pedindo em orações por cura, libertação, perdão, e Deus vai nos concedendo isso no tempo dele, cada vez que eu faço esse exercício da fé, vai aumentando a minha fé. E, consequentemente, vai diminuindo a incredulidade. Porque um dos pecados que a gente enfrenta no cristianismo é a incredulidade. Só que à medida que nós vamos nos conectando com Deus, Deus é fiel para prometer, para cumprir as suas promessas. Então, cada vez que nós vamos passando por experiências, mais vai aumentando a nossa fé. Por quê? Porque Deus é poderoso, porque Deus é amor, porque Deus, Ele é fiel, Ele é maravilhoso na nossa vida. Só que a gente precisa experimentar, e a forma de experimentar, a gente tem que passar tempo com Deus, né? Mas esse passar tempo com Deus, a gente precisa estar fortalecido? Não, porque Ele nos fortalece. Ele se manifesta nos humildes, nas pessoas que pensam que estão fracas,
que estão abatidas, mas elas não estão, porque quando elas estão com Deus, a gente usa a medida de fé pequena que a gente tem e Deus, nós buscando em Deus os seus princípios, os seus valores, nós buscando de todo o coração, Deus vai aumentando a nossa medida de fé, conforme nós vamos dedicando mais tempo a Ele. E isso é maravilhoso, isso dá sentido à vida. Por quê? Porque Ele é o pão da nossa vida. Ele é o pão que alimenta a nossa alma, né? Por quê? Porque ele vai equilibrando as nossas emoções. A fé é uma força que equilibra as nossas emoções, fazendo com que sejamos mais pacientes, mais amorosos, mais gentis com os nossos filhos. Então é muito importante nós exercitarmos a nossa fé no interior do nosso lar, não só no nosso lar, mas também fora. Por quê? Porque essa força que vem de Deus sobre nós, isso é maravilhoso, isso nos equilibra, isso gera qualidade de vida. Mas para que a gente veja isso, essa qualidade de vida, essa paz e essa alegria de Deus em nós, a gente precisa de quê? Dedicar tempo com Deus. Precisa estar praticando o evangelho, precisa ter o conhecimento, porque a fé ela vem pelo conhecimento e também a fé ela é energizada com a prática do evangelho em amor. Ou seja, se Deus manda perdoar, é para perdoar, não é para segurar a raiva, segurar o rancor, é para libertar, é para liberar, aliás, essa raiva, esse ódio. E com isso a gente também vai se sentindo uma pessoa mais tranquila, mais alegre. Não que a fé seja um sentimento, ela não é um sentimento. A fé é um crer, a fé é uma escolha, uma decisão de crer em Deus, nas suas promessas. Uma história bíblica interessante sobre a fé está em Mateus, capítulo 17, versículo 14. É muito interessante porque Jesus estava no Monte da Transfiguração com 3 apóstolos dele, que é Pedro, Tiago e João. E no Monte da Transfiguração, ele se transfigurou diante desses apóstolos. Só que uma multidão estava no pé desse monte, e diante dessa multidão tinha um homem cujo filho ele sofria de epilepsia. Então ele foi atrás de Jesus para que Jesus curasse o filho dele, que era epilético. Então ele foi atrás de Jesus, mas Jesus não estava no pé da montanha. Jesus estava na montanha, no Monte da Transfiguração. Só que como tinham discípulos no pé da montanha, o pai do menino foi até os discípulos e perguntou, pediu para que curassem o filho dele, mas os discípulos não conseguiram curar. Então, depois que Jesus desceu a montanha, Jesus percebeu que a multidão estava discutindo com seus discípulos e perguntou, o que está acontecendo aqui? E daí o homem, quem respondeu foi o pai do menino. Olha, eu vim até aqui porque eu sei que você opera milagres, as curas, então eu quero que você cure o meu filho. Mas quando eu cheguei aqui, você não estava, você estava em cima do monte, em retiro espiritual. Então eu pedi para os seus discípulos curarem, mas eles não puderam me atender, eles não conseguiram curar. Aí Jesus repreendeu a falta de fé dos discípulos. Até quando que eu terei que aguentar, suportar a incredulidade de vocês? Por que vocês têm uma fé tão pequena? Então Jesus pediu para o menino vir, o menino que tinha epilepsia, Jesus curou e atendeu o pedido do pai do menino que sofria de epilepsia.
mas ele atendeu não porque ele tinha necessidade, mas sim porque ele tinha fé. O pai dele, ele tinha uma medida de fé. Tanto é que o Jesus falou: tudo é possível ao que crê. E o pai do menino falou assim: eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, eu tenho uma medida de fé, mas eu preciso de mais fé para que a bênção seja concedida. Então, para uma grande bênção, a gente precisa ter a fé mais trabalhada, mais exercitada. E a forma de nós exercitarmos é buscarmos a Deus de todo o coração, porque Ele ajuda quem pede, mas a gente tem que se aproximar dEle e acreditar que Ele existe, que Ele é fiel, que as suas promessas são cumpridas na nossa vida. Então, quando Ele falou, ajuda-me na minha incredulidade, Jesus, ele usou a fé pequena que ele tinha e ele buscou em Deus a fé que ele não tinha. E Jesus foi acrescentando a fé que ele não tinha e ele atingiu a medida de fé para receber a benção dele. E é assim que a gente pode se aproximar de Deus. Eu tenho uma medida de fé, eu sei, eu creio nisso, porque está escrito que todos temos uma medida de fé. Mas para alcançarmos as grandes bênçãos na nossa vida, a gente precisa o quê? De mais fé. Mais fé, a gente precisa exercitar essa fé. A gente exercita ela de que forma? Nos relacionando com Deus, nos conectando com Deus, perguntando para Ele, o que eu preciso, nos relacionamos de que maneira, de que forma? Porque às vezes a gente precisa o quê? Precisa perdoar, precisa aceitar. Então, isso impede também as bênçãos de Deus na nossa vida. Então, Deus, à medida que a gente vai se relacionando com Deus, Ele vai falando de pontos que nós precisamos modificar na nossa vida. É difícil mudança? É lógico que é difícil mudança, mas a gente não muda sozinho. Com Jesus Cristo, a gente muda junto com Ele, mediante Ele, mediante o poder dele em nós. Então, nós perdoamos usando o poder de Deus que está em nós. Isso flui através de nós. Nós aceitamos as pessoas do jeito que elas são, mediante a fé de Deus que existe em nós. Então, todo esse processo de cura, de perdão, de libertação, é mediante Cristo que está em nós. A gente não perdoa sozinha. Isso não acontece, a gente não faz isso sozinha, mas a gente consegue mediante o poder de Deus que está em nós. Mas para isso nós temos que estar conectados com Ele. Para vermos essa grande graça na nossa vida, isso vai ser mediante a nossa conexão com Ele. Porque e essa graça de Deus em nós, esse amor, essa alegria, ela não fica só na gente. A fé, ela é uma força de Deus em nós. E essa força de Deus, esse agir de Deus nas nossas vidas faz com que nós sintamos mais paz, mais alegria, sejamos mais mansos e humildes. E esses sentimentos, eles não ficam só na gente, eles transbordam no nosso lar, transbordam onde nós fomos. Isso faz com que as pessoas percebam esses sentimentos. A gente não vê Deus, a gente não vê Espírito Santo, a gente não vê o mover dos anjos, mas a gente consegue ver a manifestação de Deus na nossa vida. E essa paz, e esse que excede todo entendimento, é muito importante na maternidade, porque faz com que nós tenhamos laços mais estreitos com os nossos filhos, um relacionamento mais amoroso. Nós escutamos de forma mais carinhosa os nossos filhos. Por quê? Porque nós
sabemos que todo mundo erra. Então, diante do erro da criança, a gente vai falar: filho, todo mundo erra, todo mundo, eu erro, todo mundo, você erra, você vai errar, a mamãe sabe, mas a mamãe tá aqui para te ajudar. O que aconteceu? Daí a gente passa a ouvir mais a criança, para estar resolvendo os problemas junto com ela, enquanto for pequeno. Depois, na fase adulta, ele vai fazer suas escolhas, mas essas escolhas, elas serão mais assertivas se a gente gerar um ambiente de paz e alegria dentro de casa. Por quê? Porque daí a criança, ela vai ser mais madura emocionalmente, mais saudável, física, emocional e mental, e com isso ela fará boas escolhas na sua fase adulta. Por quê? Porque ela teve um lar onde ela teve uma mãe, onde ela teve um pai, ou uma avó, ou um vizinho, ou um amigo que escutou ela. Então isso faz muita diferença. Isso gera sementes de amor, de paz no coraçãozinho da criança. E isso faz muito bem para a qualidade de vida dela. E como que aumenta a nossa fé? Outra forma de a gente raciocinar sobre a fé é que tudo no reino de Deus, ele começa pequeno, igual a nossa fé. Igual Jesus fala assim, que se a nossa fé for como um grão de mostarda, a gente é capaz de mover montanhas através de Jesus Cristo, que está em nós. Sempre Jesus Cristo conosco. A gente não move sozinho, né? A montanha do medo, da decepção, né? Da impaciência, a gente não move sozinha, mas a gente consegue mover mediante a fé de Deus. E mediante a nossa conexão com Deus, aliás. E quando a gente tem uma fé pequenininha, não tem problema, a gente tem que usar ela. De que maneira? Exercitando dia após dia. Presença é de glória em glória que a gente vai aumentando a nossa fé. Então, essa pequena sementinha, ela caindo no solo do nosso coração, que ama a Deus, que clama a Deus de todo o coração, essa sementinha, a gente cultivando, nutrindo ela diariamente, ela vai germinar e vai se desenvolver e se tornar a maior das árvores, uma árvore frondosa, que vai gerar grandes frutos. E isso vai fazer com que a nossa fé cresça. Mas para isso a gente tem que se conectar diariamente com Deus. Isso não acontece, isso não é mágico. A fé, ela não atua pela magia, não é mágica. Ela não acontece da noite para o dia, e sim dia após dia. O milagre vai acontecendo dia após dia, né? A graça, mediante a fé, as transformações vão acontecendo dia após dia. E isso vale muito a pena, faz toda a diferença na vida do cristão. Muito obrigada pela atenção, fiquem todos com Deus, um abraço.